Amém. Malaquias capítulo 2, verso 17 diz: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Amém, irmão? Inicialmente, você pode sentar em nome de Jesus. Esse texto começa dizendo algo interessante. Vocês estão enfadando o Senhor com o quê? Com as vossas palavras? Não. Com o quê? Com os vossos pensamentos. Ou seja, se Deus se desagrada quando alguém pensa mal, Deus se agrada quando alguém pensa bem. E na verdade, as nossas ações, elas são preparadas, né? É como uma parede. Vou usar essa parábola. Você olha, o pedreiro colocou um fundamento, vem com uma massa, uma carreira de tijolo, ele vai colando uma na outra, vem outra carreira, daqui a pouco você olha e aqui tem uma parede, mas há 1 hora atrás não tinha. Os nossos pensamentos são assim, ou melhor, as nossas ações são assim. Primeiro elas surgem no nosso pensamento. Quando você se ocupa do que não presta, irmão, sabe o que vai acontecer? As suas palavras vão ser o que não presta. Tenta olhar o mundo, meu irmão. O mundo não é o mundo, vamos ver se eu consigo explicar mais para frente. Tenta olhar o mundo de uma maneira boa. Entendeu? Ou seja, como olhar o mundo de uma maneira boa? Porque os teus olhos são bons. A sua vida é boa. Você conhece o Deus vivo. Então, olhe o mundo pelo prisma de quem conhece Deus como você conhece. E se nutre, se alimenta do que é bom. Quero trazer à memória que me dá esperança, mas o que eu tenho na memória? É ódio? É mágoa? É rancor? A boca fala do que está cheio o coração. Jesus falou, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai. Irmão, tem muitas pessoas, tem gente enferma nessa noite aqui dentro da igreja, porque não soube medir as suas palavras. Não adianta clamar, irmão. Não vai adiantar clamar. Se não houver reconhecimento de que a língua foi maior que o corpo, não vai adiantar, meu irmão. Não adianta, porque não adianta. Isso é cristianismo. Deus não joga o teu pecado na profundeza do mar, não. Ah, pastor, mas está escrito que ele joga. Não, não é verdade. Está escrito que ele joga o pecado perdoado. Esse vai para a profundeza do mar, ele não lembra mais. Agora, tem que se corrigir, né, irmão? Então, veja o que a nação de Israel está pensando, não está nem falando. Deus está dizendo assim, vocês estão me enfadando, nisto que vocês estão pensando. Olha o que eles estavam pensando. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Imagina Deus vendo multidão pensando nisso, que quem faz o mal triunfa e agrada a Deus.
Deus está olhando e dizendo assim: caramba, tudo que eu fiz no meio desse povo, toda a verdade, toda a justiça, toda a vingança que eu pratiquei por eles, desde a libertação do Egito, agora chega aqui, irmãos, estamos chegando no último livro do Antigo Testamento, e Deus está falando as mesmas coisas desde quando tirou Israel do Egito. Tem gente que não cresce nunca. Quem eram os guardiões dos pergaminhos? Quem tinha as histórias todas, diziam o tempo todo: temos por pai Abraão, guardamos a lei de Moisés, mas cadê o crescimento? Chega no final da era, no livro do profeta Malaquias, no final da era da lei aqui, a lei já está se fechando para entrar numa nova era, uma nova dispensação trazida por Deus, a lei será cumprida na pessoa do Senhor Jesus, aqui está a promessa, dizendo que Ele vem, mas a nação mudou o quê? A nação não mudou nada. Irmão, você está esperando uma promessa? Mas você mudou o que desde a última vez que você teve contato com Deus? Mudou o que na sua vida? O que mudou desde 6 meses para trás até hoje na sua vida? Que promessa você está esperando? A mesma que Israel estava. Estão esperando a promessa se manifesta, eles não reconhecem e são abatidos. Não basta ter uma promessa, tem que estar preparado para reconhecê-la. Isto é crescimento espiritual. Estamos aguardando o Messias, está bem. Eu sou a porta das ovelhas. Quem por mim entrar e sairá, achará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paralítico, levanta e anda. Morto, ressuscita. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não, nós estamos esperando o Messias. Caramba! Mais sinal do que esse? Por acaso algum outro homem fez tanto sinal assim, tão absurdo, vou usar essa expressão, tão absurdo aos olhos de todo mundo, como fez Jesus Cristo no meio da nação de Israel? Eles não tinham a promessa? Mas a cegueira, a falta de caminhada e crescimento foi tanta que mesmo tendo a promessa e a promessa estando passeando no meio deles, eles não a reconhecem e são destruídos, viraram tapete de Hitler, viraram tapete da Rússia, viraram tapete das nações e até hoje são tapete do mundo. Israel vive uma aflição, uma angústia sobremaneira. Até as mulheres são obrigadas a se alistar, obrigadas, e tem que servir. Homens é no mínimo, parece 2 anos, sei lá, e mulher no mínimo 1 ano, uma história dessa. Mas até as mulheres têm que se alistar, porque eles estão o tempo todo em alerta de guerra, é bomba explodindo, é gente caindo pela espada, é o tempo todo, vão virar tapete do mundo, até que Jesus pise no Monte das Oliveiras, e que eles possam dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Enquanto não reconhecerem isso, serão pisados, humilhados, triturados. E tem mais, quando eu falo reconhecerem, não é a multidão da nação não, porque a grande maioria da nação vai sucumbir, uma minoria inexpressível ainda escapará como semente de Abraão, o amigo de Deus. Então, irmão, até pensamentos, Deus está olhando. O que você pensa? Você pode pensar no bem, pensar no mal, e você tem que concluir. Por que você vai passar o tempo todo pensando que é ruim, pensando que é mal, pensando que quer ver o mal de um, quer ver o mal de outro, seja lá o que for? Não, meu irmão, você tem que seguir a direção que Deus traça para o teu espírito, para a tua alma. Você tem que seguir os conceitos que Deus joga à sua mente. Jesus não está preocupado em jogar sobre a sua mente para você odiar. Ele está preocupado em jogar sobre a sua mente que você ame primeiramente a Ele e ao próximo, porque se você não amar ao próximo, você não vai revelar Cristo ao próximo. Não existe maior amor do que este, que é o de abrir a boca e falar para o seu próximo das grandezas de Deus. Se você não amar, você não vai revelar Jesus Cristo.
Como uma vez eu ouvi uma pessoa falando, não estou contando essa história no tom de crítica não, porque eu não estou nem mostrando o contexto pelo qual a pessoa se encontrava quando declarou isso. A pessoa estava chateada com alguém e ela falou assim, com o vizinho, também só de propósito, eu não vou pregar o evangelho para ela. Ela falou, ela estava tão irada com o vizinho que falou, de propósito também eu não vou pregar o evangelho para ela. Por quê? Porque ela reconhece a glória que é o evangelho. Mas falou, não vou pregar o evangelho para aquela pessoa, porque estava irada. Ou seja, Deus quer isso? Não, ele disse que ia ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, só para você entender. Então, meu irmão, veja aqui. Aí ele segue dizendo, há uma pergunta, onde está o Deus do juízo? Imagina fazer uma pergunta dessa nos seus pensamentos, você olhar as coisas, as situações e questionar, onde está o Deus do juízo? Capítulo 3, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Irmão, de quem estamos falando? Quem é que vem? Jesus. Mas ele vem ou ele já veio? Esse texto aqui está dizendo que ele vem, porque está dizendo, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Jesus já veio, mas aquele dia que ele veio, todo mundo suportou a vinda dele. Amém? Suportou, chicoteou, esbofeteou, zombou, discutiu, empurrou, quis apedrejar, suportaram o dia da sua vinda. Mas e da próxima que ele vier? Como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como diz a Escritura que as multidões lá no Vale do Armagedon, quando Jesus se manifestar, vai matar milhões de pessoas. E o sangue dessas pessoas vai subir ao freio dos cavalos. O freio dos cavalos é aonde? Na boca. O que a Bíblia está querendo dizer? Quando Cristo se manifestar, rios de sangue vão correr. Quem suportará o dia da sua vinda? Câmeras instantâneas do mundo inteiro, quando estão lá olhando a terceira guerra mundial no Vale do Armagedon, está todo mundo preparado para a batalha. Daqui a pouco a nação de Israel se lembra do Jesus Cristo, da geração Jesus Cristo. E eles começam a clamar, ó Deus dos crentes, vem socorrer-nos. Daqui a pouco um raio cai em cima do Monte das Oliveiras, a terra treme, o monte se fende e dá liberdade a Israel. E a carne dos inimigos apodrece nas suas órbitas. E todas as câmeras do mundo vão ver rios de sangue correndo. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? E a Escritura vai dizer, por que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Mas tem detalhes. De repente virá o Senhor ao seu templo, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Anjo da aliança quem é? O único que pode fazer aliança é o Todo-Poderoso. E aqui está com letra maiúscula na minha versão, é Ele, o Todo-Poderoso, que passeia no meio dos candeeiros de ouro, e passeia no meio dos servos que são verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, quer seja na igreja, quer seja dentro da tua casa. A quem vós desejais, eis que Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Porque Ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. O que faz o fogo do ourives? Arranca toda a impureza do ouro. É um maçarico que eles usam, não é uma fogueirinha não. O ourives usa maçarico, eu estou dizendo isso, eu nunca vi ele usar não, mas eu estou dizendo que ele usa maçarico. É isso? Então amém. O ourives usa maçarico. Você já viu a pressão do maçarico? Eu trabalhei em oficina, ajudante de lanterneiro.
Passa o dedinho na frente daquele fogo para você ver. Não fica uma sujeirinha, pula tudo fora da chapa. E até a chapa, se não for muito forte, ela enverga todinha com maçarico. Tá dizendo? Ele vem aqui, ó, ele é como o fogo do ourives. Ele vai arrancar toda a sujeira. E só vai subsistir quem resistir ao seu fogo. Sabe quem resiste o fogo dele? Somente aquele que ele quiser que fique de pé. Porque ninguém resiste ao fogo dele. E aqui diz ainda, e como a potassa dos lavandeiros. Ou seja, você já usou, né? Esses sabões em pó aí, que vem impregnado de cloro, que aquilo arranca tudo. A roupa branca parece que ela fica mais branca. É uma coisa impressionante esses sabões que tem por aí. Agora inventaram um tal de O2, que adiciona ao sabão. Aquilo é violento. E aqui está dizendo que Jesus é bem pior do que isso. Ou seja, ele quer vestes limpas. Ele quer vestes brancas. Ele quer vestes limpinhas. Aí diz assim, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Está entendendo a pressão que Jesus vem sobre o mundo? Eu não sei quantos graus derrete a prata. Eu não sei, irmão, não tenho a mínima ideia de quantos graus derrete a prata, mas dá para imaginar que a coisa é muito séria. Agora, esta é a força com que Jesus vem para se manifestar, e diz que ele vai purificar os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Ele faz uma referência à nação de Israel, filhos de Levi. Por quê? Porque Jesus ainda vai encontrar um punhadinho de judeus para reinar com ele no milênio, mas vão ter que ser purificados, porque eles não estão em condições de receber Jesus. O Jesus que vai se manifestar para eles simplesmente será um Jesus que vai se manifestar numa aflição, num desespero. E porque eles vão lembrar do Jesus Cristo, da geração Jesus Cristo, eles não vão lembrar do Jesus Cristo das Assembleias de Deus. Não vão, porque o Jesus que vai libertá-los não é político e não pisa no Congresso Nacional. É o da geração de Jesus Cristo, que é puro, que é santo, que é fogo, que é potassa. É esse que vem, é esse que pisa sobre o Monte das Oliveiras. Não é o Jesus das Assembleias que vai descer no Monte das Oliveiras, é o da geração Jesus Cristo. Santo de Israel. Aleluia a Deus. Aleluia Israel. Ele é o anjo da aliança, e a sua aliança é somente com a santidade. Com aqueles que lhe são submissos e o reconhecem como o único soberano. Esta é a aliança dele. Aqui diz, os filhos de Levi vão lhe trazer oferta. Por quê? Vão reconhecer, vai haver um reinado de Cristo a partir daquelas terras. Não quer dizer que eles serão privilegiados com nada. A promessa de Deus não tem a ver com o privilégio de um território, nada disso, nem de uma etnia, ser judeu, ser gentio, nada disso. Jesus Cristo não está procurando, meu irmão, DNA, ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. A meretriz, aquela prostituta Raabe, faz parte da genealogia de Jesus Cristo, porque teve fé e apostou a vida. Ousou esconder os espias. Se aqueles homens da cidade descobrem que ela tinha escondido os espias, ela ia ser esquartejada e pendurada um pedaço do corpo dela em cada parte da cidade. Ela apostou a vida para esconder aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. Jesus Cristo não está procurando DNA. Tem uns pastores medíocres, ridículos, analfabetos, que
ficam por aí até dizendo o absurdo, o povo judeu é privilegiado, já nasceu salvo, e tu nasceu ancéfalo, sem cabeça. Que nasceu salvo o quê, meu irmão? A salvação é mediante a fé e as obras de Deus, que ninguém nasce salvo. A Escritura diz que todos irremediavelmente perecem sem a graça de Deus, que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pastorezinhos medíocres, ao invés de procurar uma louça para lavar, uma vassoura para varrer um chão, ficam atrás de púlpitos sustentados por dinheiro. Esse púlpito aqui não é sustentado por dinheiro, meu irmão, esse púlpito aqui é sustentado por Deus. A minha vida não é sustentada por dinheiro, a minha vida é sustentada por Deus. Se a minha vida fosse sustentada por dinheiro, eu choraria a miséria todo dia aqui para arrancar do teu bolso. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do diarista, do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vem fazer justiça. Ele vem fazer justiça. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque será farto. No milênio você vai ver o covil de salteadores chamado Fórum da Praça 15 ser desativado. No milênio você vai ver esses antros de prostituição do colarinho branco tudo ser desativado. Você vai ver finalmente justiça sobre a terra. E ele será uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Acabou a profanação. Jesus Cristo desce para reinar. A terra é dele. No começo foi dito, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora, meu irmão, não tem essa. Ele vem para o que é seu e quem não receber, sai fora. Que agora ele não vem como ovelha muda para ser levada ao matadouro. Agora ele vem como leão da tribo de Judá. Vai rugir, vai fazer estremecer os quadrantes da terra. Seguindo ainda o verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O anjo da aliança, o anjo do concerto, ele tem promessas. Só que as pessoas querem que Deus cumpra a sua parte, mas elas não querem cumprir a delas. E digo mais, meu irmão, não ouse você que Deus está tão preocupado, não ouse pensar que esse texto é Deus revelando-se preocupado com dinheiro. Por acaso ele come sangue de boi? Ele bebe sangue de carneiro? Deus precisa de animais oferecidos no seu altar, como Israel fazia?
Deus precisa do nosso dinheiro, do nosso centavo, dessa miséria e dessa desgraça que os homens criaram, chamado dinheiro. Deus não precisa de nada disso, meu irmão. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Ele abre porta onde não há porta, Ele chama a existência o que não é como se já fosse, Ele faz e desfaz e não dá satisfação a ninguém. Você acha que Deus está preocupado com o dinheiro da nação? A questão, eu vou te explicar o que é, meu irmão. Eu vou te explicar o que representa um dízimo para Deus. Dízimo para Deus não é o teu dinheiro. Você acorda cedo, encara o sol, encara ônibus, encara metrô, encara trem, encara um patrão sem alma e sem coração, um mercenário desclassificado e desqualificado. Você encara tudo isso, no final do mês você pega o seu dinheiro, você tira o seu montante para oferecer no altar de Deus. Você acha que Deus está olhando para o teu dinheiro? Ele está olhando realmente para a tua fé, porque você foi capaz de atravessar um mês de sacrifício, de luta, de muita fadiga, encarando as situações mais adversas, e depois tem coragem de tirar do teu suor, da tua vida, e botar no altar. É isso que Deus está olhando, não é o dinheiro, é como você chegou até ali, é isso que Deus está olhando, meu irmão. Aqui está dizendo, ó, no começo, tornai-vos, no verso 7, metade do verso 7, tornai vós outros, e eu tornarei para vós. Irmão, nós temos a promessa de Deus, e Ele mostra a regra, com tanta clareza. Olha, façam isso, e eu vou fazer isso, eu vou abrir a janela do céu, todas as nações, todas as pessoas, o mundo inteiro vai olhar para você e vão dizer assim, aquele povo lá é totalmente diferente, eles são felizes, eles são bem-aventurados. Irmão, tu está vivendo no vermelho, está vivendo na miséria? Torna para Deus, corre para debaixo do altar de Deus, pega na ponta do altar e suplica misericórdia, vai ver aonde você caiu, vai voltar ao primeiro amor. Usando a expressão vai voltar ao primeiro amor, tá, irmão? Eu não posso voltar ao primeiro amor, porque o meu amor hoje é muito maior do que o que foi no começo. Mas é aquela expressão para você entender, que quando nós nos convertemos, caramba, achei Deus, nem sabia que Ele existia. A gente fica eufórico, Fica eufórico, mas ainda não está capacitado ainda para dar a vida no altar de Deus. Foi assim com todo mundo. Hoje, o meu amor por Cristo é muito maior de quando eu me converti. E põe maior nisso. O meu amor, alguns anos atrás, não passou de coisa de criança. Hoje eu sei o que verdadeiramente é, com consciência, amar e servir a Jesus Cristo, porque é com conhecimento das coisas da Escritura, que não se adquire de um dia para o outro, que nós vamos entendendo as suas grandes obras. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vocês serão uma terra deleitosa. Quem está dizendo isso? O Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que a sua palavra não cai por terra, a sua palavra não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vocês dizem que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Irmão, que coisa incrível. Esse texto, ele fala muito comigo. Imagina as pessoas dizendo isso. Os que cometem impiedade prosperam. Eles tentam ao Senhor e escapam.
Imagina Deus vendo o seu povo, aquele chamado seu povo, olhando para a impiedade, olhando para o caminho do ímpio e dizendo assim: poxa, bem-aventurado o ímpio. Está vendo aquele traficante lá? Bem-aventurado é ele por vender maconha, cocaína, por viciar crianças. Ele é bem-aventurado. Olha quanto dinheiro tem o traficante. Está vendo, Ike, né? Está vendo o Ike Batista? Um cara sem escrúpulo que roubou bilhões da nação. Bem-aventurado é ele. Deus está dizendo, sabe o quê? Com esse questionamento, vocês são muito cegos. O que Jesus ensinou? A vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aí Jesus conta a parábola: o homem derrubou seus celeiros, construiu o maior, e depois ele disse: folga, minha alma, come e bebe, porque tu tens em depósito bens para muitos anos. Aí uma voz ecoa e diz assim: louco, louco, louco. Jesus diz: louco. Você sabe o que é um louco? Uma pessoa que não tem um pensamento correto. O pensamento dela não tem sentido correto. Ele não encaixa coisa com coisa nos seus pensamentos. Jesus está dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e tudo que tu preparaste, para quem será? E aqui, já no Antigo Testamento, Deus está questionando, porque as pessoas estão achando que quem faz o mal, prospera. Quem está praticando o mal, prospera, porque eles estão olhando para o ímpio, e está vendo que os ímpios têm fartura, os ímpios têm casa própria, os ímpios têm gado, os ímpios têm ouro, os ímpios têm prata, os ímpios estão construindo prédios, os ímpios estão comprando terras, estão comprando terrenos, os filhos dos ímpios estão estudando nas faculdades, estão tendo as melhores roupas, eles estão vendo isso, e eles não estão tendo nada. Mas eles não são capazes de reconhecer que não tem nada, porque Deus não abençoa pecador. Quando Deus chama um homem, esse homem tem que ser santo. Esse homem tem que purificar suas vestes, purificar o seu pensamento. Ele tem que aprender a elevar os seus olhos para os montes e saber que o seu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele tem que andar pela estrada, não importa o quanto ela seja apertada. Ele tem que saber que Deus não deixará vacilar o seu pé. Ele tem que andar por fé, ele tem que descer no vale da sombra e da morte, saber que Deus preparará uma mesa perante ele, na presença dos seus adversários. Ele tem que ter essas concepções. Quando ele não tem essas concepções, ele olha para o ímpio e vê que o ímpio tem mais do que ele. Irmão, se existir um ímpio que tem alguma coisa mais que eu nesse mundo, ele vai ter que nascer hoje, porque todos os nascidos de mulher, nenhum deles pode olhar para mim de cima para baixo. Nenhum. Não nasceu o homem que me olhe de cima para baixo. Todos estão abaixo de mim, porque Jesus Cristo é quem exalta o homem. E aquele que ele exalta, ninguém abate. Quando ele põe, ninguém tira. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Mas eles não andavam com Deus. Por isso, o brilho do ouro dos adversários lhes ofuscava o rosto, lhes ofuscava os olhos. Deus está dizendo assim: chamei vocês, descendência de Abraão, meu amigo, libertei do Egito, dei Davi para ensinar vocês a vencer suas guerras, coloquei vocês na melhor terra. Deus expulsou os cananeus daquela terra, os heteus e os amorreus. Não foi o povo de Israel que fundou a cidade de Jerusalém. Jerusalém já tinha sido fundada pelos heteus e pelos amorreus, pelos cananeus, pelos aqueles povos. Deus expulsou eles daquela terra e deu aquela terra para os descendentes de Abraão, porque era a melhor terra do planeta. Até hoje se sabe que aquela é a melhor terra do planeta. E no entanto, eles, pelos seus pecados e transgressões, não desfrutaram daquela glória. Como se vê, até o dia de hoje, até as suas conquistas, segundo alguns historiadores, não passaram de 1/3 de toda a terra que Deus lhes havia prometido. Os seus pensamentos estão atordoados. Por quê? Porque perderam a direção do Deus vivo e poderoso. Irmão, o desejo de Deus é abençoar.
O desejo de Deus é nos fazer multiplicar. O desejo de Deus é nos fazer abundar em todas as coisas. Mas o desejo de Deus, sendo esse, tem a sua esperança. A sua esperança é que mesmo que Ele nos faça nadar nas riquezas, nós não desviemos os olhos dEle. E esse é o problema das pessoas. Esse é um grande problema. Eu conheci uma pessoa, você vai achar que é uma piada, mas não é uma piada. Eu conheci uma pessoa, uma jovem, que não tinha casa. De repente o pai comprou uma casa, a casa era grande, a casa tinha vários quartos, corredor, uma casa muito boa, aqui no bairro mesmo. De repente, depois que comprou, veio o primeiro dia de culto na igreja. Cadê a menina? Não veio. Veio outro dia de culto, não veio. Outro dia de culto, não veio. Vamos procurar saber o que está acontecendo, né? Eu era de outra igreja, fomos lá, batemos na porta. Ô fulana, o que houve? Está acontecendo algum problema? Não, meu pai comprou essa casa, a casa é tão bacana, tão legal, que eu não estou nem querendo sair de casa, já tem muitos dias que eu não saio de casa, eu estou curtindo a casa. E Jesus ficou esquecido. O louvor, a adoração, o ouvir a mensagem, a leitura bíblica, o aprender as coisas de Deus, o servir a Deus, ficou esquecido. Você sabe que tem pessoas que é assim? Ah, Deus, muito obrigado pelo que tu me deste. Acabou. Morreu ali. Irmão, tem gente que tem que viver no vermelho, pelo menos vai ter calo no joelho. Tem gente que não pode ter nada. E não entende que não pode ter nada porque não tem caráter. Se tiver alguma coisa, se corrompe, se perverte. Outros já, Deus pode dar tudo, porque ele caminha como quem tendo tudo e não tendo nada. Não faz diferença para ele o que ele tem e o que ele não tem. Ele entende dentro da sua alma que para este mundo viemos nu e dele nada levaremos. As únicas coisas que nos acompanharão são as nossas obras. Mas nenhum centavo ninguém vai levar, nenhuma construção vai caber dentro de nenhum caixão, nem vai passar em nenhum portal da eternidade. Essa é a mentalidade que te faz triunfar sobre os bens da terra. Essa é a mentalidade que faz Deus colocar o ouro como estrada dos teus pés. Tem gente que não pode, irmão. Tem que viver no vermelho, tem que viver na miséria, e até viver na miséria é misericórdia de Deus. Aqui, ele diz, no verso 13, não, no verso 16 do capítulo 3. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Irmão, você teme a Deus? Deus pegou o teu nome, colocou num outdoor e colocou diante do trono dele como memorial. Ele nunca se esquecerá de ti. Desce ao vale, desce aos leitos, desce às covas, desce às profundezas dos antros das negruras, mas tem o teu nome em memorial diante dele. Ele sopra e diz: Lázaro, vem para fora. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Você quer ver a diferença do que serve e do que não serve? Caminha, porque Deus preparou esse dia para dar um estrondo na terra com a tua vida, meu irmão. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Esse dia ainda não aconteceu. E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Esse dia ainda não aconteceu.
Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Esse dia ainda não aconteceu, meu irmão, mas há um memorial diante de Deus, com o teu nome, com os teus pensamentos, com as tuas palavras, com os teus arrependimentos, com a tua conduta, com as tuas obras, e que Deus preparou esse dia para mim e para você. Esse dia está preparado para nós, irmão. Portanto, irmão, pega firme, caminha, triunfa, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode nos impedir de triunfar, irmão. Ninguém pode, irmão. Ninguém pode. Eu já ri de tanto crente. Porque, irmão, esse mundo, meus vizinhos estão morrendo de inveja, e a inveja deles é uma coisa horrível. Eu digo assim, vai se converter, meu irmão. Se inveja atrapalhasse a vida de alguém, eu deveria estar morto. Fui nascido e criado nesse bairro como menino pobre, sem ter uma roupa para vestir. Triunfei de tal maneira, olha aí, triunfei de tal maneira que hoje a única coisa que eu arranco de todo mundo é inveja, até dos meus parentes. Inveja, porque aquele que era o mais pobre hoje é o mais rico. Porque aonde Jesus Cristo está, não tem miséria e não tem pobreza. Aonde Ele está e é adorado e é reverenciado, meu irmão, aonde a glória dEle entra, ela traz tudo. Ela traz o arroz, o feijão, o ouro, a prata, traz o carro, traz a casa, traz a moto, traz o telhado, traz o que você precisar. Agora, quando eles olham, são obrigados a levantar a cabeça para olhar na posição que Deus te põe, o que sobra para eles? Inveja. Irmão, vamos deixar o mundo morrer e se explodir de inveja. Vamos ser santos e servir ao Deus vivo. Porque certamente, mais certo que o ar que você respira, se o teu coração for do Senhor, a glória dele será tua. Desperta, irmão. Desperta. Purifica os teus pensamentos. Quando você estiver pensando em Deus, pensa sempre no bem. Se você quiser achar falhas e erros, olha-se no espelho. Mas não olhe para Deus procurando falhas. Não olhe para Deus procurando erros. Lugar de procurar erro é diante do nosso espelho. É ali que nós achamos todos os erros. O porquê de todo mal está ali no nosso espelho. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, para concluirmos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como um bezerro solto da estrebaria. Pisareis o perverso, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Irmão, reúne as tuas forças, porque esse dia se aproxima, e eu te declaro uma coisa na qual eu aposto a minha vida. Neste século 21, todas essas coisas que você hoje ouviu se cumprirão diante dos olhos de todos. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.